Boa noite a todos os irmãos e amigos que têm permanecido conosco em nossos cultos de celebração, que por enquanto têm sido realizados de forma virtual, o que esperamos brevemente tenhamos a oportunidade de estarmos juntos novamente em nosso endereço fixo. O texto que temos para leitura e breve reflexão nesta noite se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 12 a 16, que nos dizem assim na Nova Versão Internacional. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e ouviram, ficaram perplexos. Nós vamos aproveitar esse texto bíblico, fazer uso dele para falarmos sobre o tema a jovem Rode e a sua fé. Aproveitando o mês de agosto, quando estamos focando nossos temas em adolescentes e jovens, mas também não isenta os adultos, os mais experientes, até mesmo as crianças, porque quando a Bíblia é lida, e diz o próprio texto bíblico que a palavra de Deus não volta vazia, ela atinge o meu coração, ela atinge o seu coração, ela atinge o coração do jovem, do adolescente, do adulto, do mais experiente e também das crianças. Portanto, o contexto aqui nesse texto que lemos mostra o relato de Herodes mandando matar à espada Tiago, irmão de João, e percebendo que alguns dentre a multidão, enraivecida contra o avanço do evangelho, ficaram contentes com a morte de Tiago, Herodes também aproveita e manda prender a Pedro, um dos líderes da igreja, pretendendo julgá-lo logo após a Páscoa. Quando os irmãos perceberam que aquele poderia ser um momento de grande dificuldade e o início de uma acirrada perseguição contra a igreja, se colocaram em oração na casa de Maria, mãe de João Marcos. Enquanto a igreja orava, um grande milagre estava acontecendo na prisão onde Pedro estava sendo vigiado por 16 soldados, divididos em 4 turnos de vigília, 2 à porta e 2 ficavam na parte mais interna da prisão. Um anjo apareceu e as algemas que seguravam os pés e as mãos de Pedro caíram e Pedro saiu acompanhando um anjo em direção à porta que dava para a rua. Os soldados nada perceberam até então, a não ser no dia seguinte, quando, adentrando a cela, viram que ela estava vazia, não havia ninguém lá. O anjo deixou Pedro no meio da rua, e ele, percebendo o grande milagre, correu para a casa de Maria, onde eles ainda estavam em oração. Ele bateu a porta, e uma jovem denominada Rode, foi atender. Quando Rode reconheceu ser Pedro quem batia a porta, correu de volta para os discípulos e disse: é Pedro. Eles pensaram que Rode estava vendo coisas ou então estava fora de si. Outros disseram que poderia ser o anjo dele. Mas Rode insistiu em dizer que era Pedro enquanto ele batia fortemente na porta. Sim, meus amigos e irmãos, juventude, adolescentes, o que estamos vendo aqui é um dos maiores milagres acontecidos no Novo Testamento.
um líder da igreja que estava para possivelmente ser condenado à morte, foi libertado da prisão sem que os soldados pudessem ver ou perceber qualquer coisa que estivesse acontecendo ali naquele momento. Neste relato, aparece, portanto, uma jovem, empregada, serva, secretária da casa, que possivelmente seria secretária da casa de Maria, que aqui na narrativa bíblica aparece somente uma única vez, deixando marcas que podem incentivar os jovens, os adolescentes e todos aqueles que bravamente resistem em um mundo que já se tornou indiferente a Deus e à prática da piedade, que se traduz naquilo que estamos mostrando ao mundo quando estamos cientes da nossa filiação em Deus Pai por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, neste caso, que lições nós podemos extrair desta narrativa bíblica e aplicá-las em nossa vida enquanto jovem, enquanto adolescente, enquanto adulto ou mais experiente e até mesmo enquanto nossas crianças? A primeira lição que extraímos é que esta jovem nos incentiva a servirmos mesmo em tempos difíceis. Diz o texto que Rode era serva, empregada, secretária da casa de Maria. Mas ela não era tão somente serva, empregada ou secretária. Ela era muito mais do que estas nomenclaturas que, vez ou outra, fazem diminuir as pessoas. Antes de ser serva daquela casa, ela aparece como sendo serva de Jesus, que se tornara seu Senhor, seu Salvador pessoal. E por que nós podemos afirmar que assim era? É muito fácil deduzir isso de Rode, aquela jovem, porque por muito menos do que qualquer perseguição, as pessoas, e infelizmente eu diria, muitos adolescentes, muitos jovens e até mesmo adultos e mais experientes, dão as costas a Jesus. Mas aquela jovem, Rode, mesmo a despeito da perseguição que havia começado pela morte de Tiago e pela prisão de Pedro, agora permaneceu junto aos discípulos e aos irmãos em oração e em constante vigília pela igreja, por Pedro e pelos demais irmãos que estavam enfrentando a mesma dura perseguição. Não se engane, meus irmãos, não se engane, meus amigos, adolescentes e jovens. Uma fé que não é baseada num Cristo que foi à cruz, que morreu, que ressuscitou, que está vivo e que vai voltar, não resiste à menor das tentações, não resiste à menor das provações, não resiste ao menor tipo de menção ou perseguição. Eu acredito, inclusive, que este nosso tempo será um tempo em que a igreja e principalmente os adolescentes e os jovens passarão por um tipo de perseguição tão feroz, tão severa, cujo objetivo será minar as estruturas de convicção que parece existir na mente e no coração do adolescente e do jovem, e digo aqueles que estão dentro das igrejas. Por isso, nunca jamais se esqueçam daquilo que o Senhor Jesus disse no Evangelho de João: permaneçam em mim e as minhas palavras permanecerão em vocês. Nunca se esqueçam também daquilo que o apóstolo João diz em sua carta: eu vos escrevi, jovens, porque vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês venceram o maligno. A segunda lição que nós podemos extrair desta jovem de fé chamada Rode é que ela nos ensina a importância da oração e do apoio àqueles que permanecem em oração. Rode era serva, empregada, secretária da casa, provavelmente de Maria,
mas por conhecer a Jesus e por ter observado Jesus e também observado a vida dos discípulos e a vida daqueles que iam sendo acrescentados à igreja, na vida deles, o valor que eles davam à oração, também procurou investir tempo de qualidade em sua vida de dedicação à oração, assim como aqueles. Além disso, ela apoiava aqueles que estavam em oração. Ela também estava orando quando Pedro bateu a porta daquela casa. E ela foi atender ao portão como que dizendo: continuem vocês em oração. Nós estamos em uma grande batalha. Nós estamos orando em favor da igreja. Eu vou atender a porta, mas vou em espírito de oração. Vou atender e volto para me juntar novamente a vocês nesta batalha de oração, para continuarmos nesta vigília de oração em favor dos nossos irmãos. Oração, o poder que move os céus e a terra. Como necessitamos de que hoje um exército de adolescentes e de jovens, assim como Rod, se levante em nossa geração. O Senhor Jesus disse certa feita aos discípulos: esta casta não sai senão pela oração e pelo jejum. Terceira lição que nós podemos extrair do texto que nós lemos, daquela jovem chamada Rod. Rod nos ensina a estar em Deus e a observar o mundo que está à nossa volta, as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Notem que a lição nos ensina a observar o mundo e não a nos conformarmos com ele, tomando a sua forma e aplicando-a em nossas vidas. Não. O apóstolo Paulo é muito taxativo e assim como o Senhor Jesus também nos diz para que andemos na luz, assim como ele na luz está. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aquela jovem, Rod, estava em constante vigília e em oração junto com os discípulos, junto com os irmãos, mas estava atenta àquilo que estava acontecendo à sua volta. Assim, da mesma forma, o jovem, o adolescente, deve estar em Deus, mas também, ao mesmo tempo, está observando o que está acontecendo à sua volta, aquilo que está evidente, mas também aquilo que está implícito na cultura, na sociedade onde ele está inserido. E neste exato momento, nós temos um mundo em ebulição. Nós temos a pandemia, nós temos tantos refugiados, nós temos conflitos raciais, nós temos drogadição, nós temos violência familiar, nós temos feminicídio, infanticídio, homicídio, pedofilia, fome, diferenças sociais discrepantes e tantas outras coisas mais acontecendo justamente neste momento à nossa volta. Acredito que os jovens que estão dentro das igrejas, que foram salvos, transformados, resgatados, lavados pelo sangue de Cristo, serão aqueles que estarão dentro das igrejas em adoração, em serviço, em oração, e estarão olhando para o mundo e chorarão na presença de Deus em clamor, pedindo que Deus se compadeça e que tenha misericórdia desta nossa geração. A quarta e última lição que nós extraímos do texto que nós lemos é que Rod nos ensina: não importa o que disserem de você ou o que falarem da sua vida,
por você ser um jovem crente. Não importa se disserem se você está fora de si. Continue afirmando, assim como Rod, que aquilo que você viu, está vendo, ouvindo, lendo, entendendo que Deus está falando com você, esta é a verdade. Não fuja dessa verdade, não abandone esta verdade, permaneça nesta verdade. Nunca vivemos uma geração tão fluida, tão virtual, tão artificial, tão apegada às imagens irreais, distantes da realidade. Pessoas, às vezes, até mesmo dentro da igreja, mas distantes da verdade que transforma, que é a verdade de Deus, a verdade transformadora, arrebatadora, libertadora, que é a verdade de Deus, quando ela se encontra com a nossa vontade de servi-lo de todo o nosso coração. Precisamos ver hoje uma geração que vive a verdade que transforma, uma geração que acredita, uma geração que prova e vê que o Senhor é bom. O Senhor Jesus ia passando e viu um homem chamado Levi. Este homem estava trabalhando, era o seu dia normal de trabalho, mas quando Jesus o viu, disse a ele: vem e me segue. Diz o texto bíblico que Levi deixou tudo ali e passou a acompanhar Jesus, se tornando um dos seus discípulos. O mesmo poder extraordinário que atingiu a mente e o coração de Rod, que atingiu a mente e o coração de tantos outros personagens bíblicos, que atingiu também o coração de muitos que nos ouvem e que nos veem neste momento, atingiu também o coração de Levi. Eu acredito que ainda veremos uma geração de jovens e adolescentes que fazem parte da Igreja de Jesus, que estarão em constante oração, em constante vigília, preparadíssimos para anunciar todo o poder de Deus, que vão resistir às provas, que vão resistir às tentações, que vão resistir aos convites do pecado, que vão resistir ao mundo que oferece tantas alegrias, mas que destoam da vontade e do querer de Deus. Nós haveremos de ver, sim, a nossa geração, adolescentes e jovens, que estarão fazendo com que o mundo conheça e saiba que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A minha oração é que o mesmo poder que atingiu tantos personagens bíblicos e tantas pessoas do passado, tantos homens e mulheres, atinja hoje também o meu e o seu coração, e que o transforme você, a sua vida, em uma nova pessoa, em que glorifique o nome de Jesus e que seja bênção para o nosso povo, para a nossa terra, para a nossa nação, porque a nossa nação precisa ouvir todo o poder transformador que existe em o nome de Jesus. Eu te convido à oração. Vamos orar neste momento e colocar-nos nas mãos do Senhor. Obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado pela oportunidade que nos deu de estarmos juntos. Peço ao Senhor, no nome de Jesus, neste mês que estamos falando para adolescentes e jovens, que a mão de poder do Senhor os instrua, os proteja e os ajude a serem jovens de constante vigília, dedicação, oração e aprendizado com o Senhor, e que seu nome se faça conhecido através de cada um deles. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus fale ao seu coração. Não seja tímido, proclame a Jesus Cristo, seu Senhor, o seu Salvador. Amém.